Essa semana, minha nossa, noveleiros, a novela tá simplesmente pegando fogo. É barraco, é reviravolta, é emoção do começo ao fim. Então já chega mais perto, deixa o like, se inscreve no canal, e vem comigo conferir cada detalhe desse resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa. Segunda-feira, 17 de novembro. Filipa ainda sente o coração disparado, a conversa anterior deixou um peso estranho no peito, quando Danilo reaparece diante dela. Dessa vez ele surge firme, como quem finalmente reuniu coragem para dizer tudo o que vinha engolindo há muito tempo. Ele respira fundo. E fala sem meias palavras. Filipa, você precisa entender. O Jacques não faz nada por você. Ele só age quando tem algum interesse por trás, sempre foi assim. Filipa observa em silêncio, braços cruzados, como quem tenta se proteger daquilo que começa a ouvir. O tom dele não tem veneno, não tem provocação, é o tom de alguém que está tentando alertar, desesperadamente. Se ele cuida de você, é porque isso serve ao plano dele. Você não é prioridade, Filipa, você é instrumento. As palavras caem pesadas. Ela segura o olhar dele, sem conseguir responder de imediato, reorganizando tudo dentro da cabeça. Eu já comecei a perceber isso, admite num fio de voz. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Tânia sai às pressas da antiga casa de Jacques. Está com o uniforme de enfermeira que vem usando para circular sem chamar atenção. As mãos ocupadas com a caixa que conseguiu recuperar, e, na correria, acaba deixando o celular em cima do balcão da cozinha, sem perceber. Ao abrir a porta, dá de cara com Sônia e Cazuê caminhando pela área comum do prédio. Cazuê estranha imediatamente a presença dela. A senhora trabalha no hospital? Tânia improvisa sem nem piscar. Sim. Só vim buscar umas coisas de uma paciente que morava aqui. As duas trocam olhares desconfiados, mas Tânia não dá espaço. A cena acelera o passo, e desaparece pelo corredor antes que qualquer detalhe possa denunciá-la. Na mansão, Samuel tenta equilibrar 1000 preocupações ao mesmo tempo. Filipa. Sofia, o trabalho. Léo. E uma delas exige urgência, a nova babá. Ele encontra Ayla no corredor e a chama. Ayla, sei que você anda ocupada, mas pode me ajudar a encontrar alguém de confiança para cuidar da Sofia? Preciso de alguém calmo, estável, que não entre em conflito com ninguém aqui. Ayla concorda, percebendo a tensão escondida na voz dele. Claro, Samuel. Eu pergunto na fábrica, vejo recomendações, a gente encontra alguém. Ele agradece com um sorriso cansado, e Ayla percebe o peso crescente nas costas dele. Enquanto isso, no hospital, Jacques e Danilo se encaram no corredor. Jacques nem tenta disfarçar a hostilidade. Você acha que eu não sei o que anda aprontando? Comprando remédios escondido, influenciando a Filipa? Danilo tenta manter a calma. Eu só estou tentando ajudar. Mas Jacques se aproxima, a voz baixa, cortante. Se você atrapalhar meus planos, eu te destruo. Você não faz ideia do que pode perder. Danilo engole seco, mas não se afasta. A Filipa não é sua propriedade. Jacques solta um sorriso gelado. Não, mas ela também não é sua. Então se afasta. Mais tarde, Nina encontra Filipa na sala. Ainda abalada pelo fim do relacionamento com Danilo, ela despeja a raiva. Você precisa parar de ouvir esse garoto. Ele te manipula, te coloca contra todo mundo, principalmente contra os Jacques. Filipa ergue as sobrancelhas, firme. Nina, eu só quero a verdade. E você não tá vendo o que tá acontecendo. A discussão cresce, as duas falam ao mesmo tempo, o ambiente fica pesado, até que Nina dispara a frase que derruba Filipa por dentro. O Danilo gosta de você, Filipa. É por isso que ele faz tudo isso. Filipa congela por um segundo, sem saber o que dizer. Nina percebe, mas não dá espaço para a resposta. Eu não vou permitir que ele se aproveite de você. Nina sai, deixando Filipa mergulhada num turbilhão de dúvidas e emoções embaralhadas. Ela respira fundo, tenta se recompor, e decide procurar Samuel. No escritório, os dois se encaram por alguns segundos antes que Filipa vá direto ao ponto. Samuel, eu preciso saber. Você já desconfiou do Jacques? Do jeito que ele cuida de mim? Ou você acha que eu tô exagerando? Samuel solta um suspiro pesado, e se senta na beirada da mesa, refletindo. Filipa, eu nunca gostei do jeito como o Jacques conduz as coisas. Nunca. Mas é difícil afirmar qualquer coisa sem provas. Ela percebe a cautela dele, mas também percebe o incômodo escondido. Mas você sente que tem algo errado, né? Samuel hesita,
e acaba concordando com a cabeça. Sinto. E isso me preocupa. Muito. Enquanto isso, na barreira, Raya chega em casa radiante, ainda comemorando o pedido de casamento que fez para Camille. Mas, ao contar a novidade, Jusara fica tensa na hora. Casamento, meu filho? Agora? Com tudo que tá acontecendo? Ryan tenta levar na leveza. Mãe, eu tô mudando de vida. Tô fazendo tudo certo agora. Mas Jusara se mantém rígida, quase dura. Só espero que você não esteja se precipitando. A Ken é uma boa menina, mas vocês dois estão fazendo isso no meio de um furacão. A irritação sobe no rosto de Raya. A senhora nunca fica feliz por mim, né? Jusara respira fundo, mas não responde. De volta à mansão, Léo conversa com Filipa na cozinha, num tom conspiratório, quase divertido. Se o Jacques te subestima, então dá o troco. Mostra que você sabe mais do que ele imagina. Filipa ergue o olhar, curiosa. E como você sugere que eu faça isso? Léo dá um sorriso rápido. Começa pelo óbvio, para de abrir a sua vida para ele. Deixa ele no escuro. Nada deixa um manipulador mais desesperado do que perder o controle. No batalhão, a tensão cresce entre Marlon e Ryan quando o rapaz aparece para falar com ele. As emoções do confronto recente ainda estão à flor da pele. Marlon tenta alertar. Ryan, você sabe que suas escolhas têm consequências. Mas Ryan devolve com dor e raiva acumulada. Você me olha como se eu fosse igual ao Vespa, igual ao Durval. Marlon respira fundo, exausto. Eu te olho como alguém que pode morrer, se continuar brincando com fogo. Ryan vira as costas, deixando um silêncio pesado atrás de si. Mais tarde, no ringue, Marlon tenta extravasar o estresse, batendo com força no saco de areia. Lucas entra para treinar com ele, tentando aliviar o clima. Mas quando Lucas avança com um golpe mais forte que o normal, algo dispara dentro de Marlon. Um flash. Um golpe. A lembrança abrupta de Dinho atacando. O impacto. O corpo caindo. O corpo do policial reage antes da mente. Ele agarra Lucas com força desproporcional e o empurra contra as cordas. Lucas tenta avisar, sufocado. Marlon. Calma. É só treino. Mas o olhar de Marlon está distante, preso no trauma. Só depois de alguns segundos ele volta a si, e solta Lucas, que respira com dificuldade. Desculpa, eu não queria, diz Marlon, atordoado. Lucas balança a cabeça, preocupado. Você precisa de ajuda, irmão. Isso não é normal. Enquanto a noite avança, Filipa entra na cozinha da mansão. E encontra Jacques sentado, revisando documentos, concentrado, atento. Ela se aproxima devagar, com um prato fumegante nas mãos. Fiz pra você, achei que pudesse querer. Jacques a observa com cautela, surpreso com a gentileza inesperada. Jacques observa o prato, e solta, com frieza calculada. Você não costuma cozinhar pra mim. Filipa força um sorriso leve, controlado, quase ensaiado. Pois é, talvez as coisas estejam mudando. Ele pega a tigela, mas seus olhos continuam analisando cada detalhe, o tom de voz dela, a postura, o sorriso. Quer entender o que exatamente ela sabe, o que está escondendo, e o que pretende. Filipa mantém a serenidade por fora. Mas, por trás do olhar, uma determinação nova começa a pulsar. Ela entende, enfim, que recuperar o controle da própria vida não vai ser questão de esperar. Vai ser questão de agir. E dessa vez, ela começa em silêncio. Terça-feira, 18 de novembro. A noite cai pesada sobre a mansão, tão silenciosa que cada passo ecoa. Filipa entra na sala segurando a tigela de sopa que preparou com cuidado, o plano já desenhado na cabeça. Ela respira fundo. E se aproxima de Jacques, que revisa documentos como se nada no mundo pudesse abalá-lo. Fiz pra você, diz ela, estendendo o prato, tentando soar natural. Mas Jacques levanta os olhos com desconfiança imediata. Eu não quero. A voz é seca. Ele empurra a tigela de lado com um gesto quase simbólico, frio, calculado. Filipa sente o estômago se contrair, mas controla a reação. Era só um gesto de gentileza, murmura. Jacques retruca sem piedade. Das poucas que você costuma ter. Ele se levanta, passa por ela, e sai sem olhar para trás. Filipa permanece imóvel por alguns segundos, segurando a tigela como se carregasse uma prova, uma confirmação amarga. Ela respira fundo, se recompõe, e encara o vazio. Se ele não comeu a sopa, vai precisar encontrar outro caminho para executar o plano. Enquanto isso, na barreira, Lucas cruza com Marlon no pátio do batalhão.
Marlon tenta se aproximar, ainda abalado, vulnerável, mas Lucas o corta com uma dureza incomum. Não adianta vir falar comigo. O Jeff não quer saber de você. Nem de desculpa. Ele tá machucado. Marlon absorve aquilo como um golpe seco no peito. Lucas continua, ríspido. Você perdeu a mão naquela operação. Agora vai ter que lidar com isso. Marlon tenta justificar, mas Lucas interrompe, sem espaço para rodeios. Ele não quer te ver. Respeita isso. E sai, deixando Marlon sozinho no corredor. A sensação é a mesma de sempre. Tudo que ele toca, parece desmoronar. No prédio administrativo da fábrica, Alan desce as escadas com passos rápidos e encontra Bárbara no corredor. Ele a chama num tom baixo, mas tenso. Bárbara, me diz, o Marlon tá bem? Eu percebi que ele não anda normal. Ela hesita, lembrando da conversa recente com o policial, mas decide ser honesta. Ele tá abalado. Mais do que deixa transparecer. Alan franze o senho, preocupado. É o que eu temia. Bárbara cruza os braços. Ele precisa de apoio, Alan. Mas não sei se tá pronto para pedir. A troca é breve, mas suficiente para confirmar as suspeitas de Alan. De volta à mansão, Filipa encontra Danilo no corredor de serviço. Ela se aproxima rápido, o olhar firme, decidido, como alguém que finalmente sabe o que precisa fazer. Filipa se aproxima de Danilo, a voz baixa, carregada de decisão. Eu preciso da sua ajuda. Quero seguir com o plano contra o Jaques. Eu não aguento mais viver assim. Danilo arregala os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Filipa, isso é sério? Ela concorda, firme, sem hesitação. Eu sei. Ele me dopou, me controlou, me fez duvidar de mim mesma. Agora é a minha vez. Danilo inspira fundo, como quem aceita atravessar um limite importante. Tudo bem. Eu tô com você. E ali, naquele corredor silencioso, o pacto entre eles se sela, urgente, arriscado, inevitável. Enquanto isso, na barreira, Jusara e Alan caminham lado a lado pela rua estreita, voltando para casa. Ela segura o braço dele com força, o semblante pesado. Alan, eu tô preocupada com o Marlon. Ele tá se destruindo por dentro. A voz dela quase vira um sussurro. Mas isso tem que ficar entre nós. Alan a olha com compreensão, a expressão suavizando. Claro, Jusara. Não digo nada. Ela suspira, revelando uma vulnerabilidade que raramente mostra. Ele sempre foi o forte da casa. Mas dessa vez, ele perdeu o chão. O medo nos olhos dela diz mais do que qualquer palavra. De volta à mansão, o plano finalmente começa a se mover. Depois de recusar a sopa, Jaques acabou comendo outra refeição na cozinha, sem imaginar que Filipa misturara parte dos remédios trazidos por Danilo nos temperos. O efeito é rápido. Em minutos, Jaques começa a piscar devagar, as pálpebras pesando como pedras. Ele tenta se levantar, tenta alcançar a sala, mas o corpo falha. O que você fez? A voz sai arrastada, quase incompreensível. Filipa observa de longe, imóvel, lutando para manter firmeza. Só estou devolvendo um pouco do que você fez comigo. Ela respira fundo para não tremer. Jaques tenta reagir, mas os remédios vencem. Ele despenca no sofá, desorientado, e logo está dormindo profundamente. Filipa pega o celular, as mãos trêmulas. Léo, ele apagou. O plano deu certo. Do outro lado, Léo responde com calma que conforta. Fica tranquila. Eu tô com você. Ela encerra a chamada, e a sensação do risco percorrendo o corpo inteiro. Esse foi o primeiro passo. O mais perigoso. Minutos depois, Danilo entra pela porta dos fundos para confirmar. Filipa o encontra na cozinha, ainda em alerta. Deu certo, confirma ela. Mas eu preciso saber de outra coisa. Ele franze o senho. O quê? Filipa respira fundo, e solta a pergunta que queimava dentro dela há meses. Você acha que o Jaques matou o Abel? A pergunta ecoa no ar, cortante. Danilo fica paralisado por alguns segundos, escolhendo cada palavra com extremo cuidado. Filipa, eu não tenho provas. Mas tinha coisas que não batiam. Ele apareceu com ferimentos, estava nervoso, sumiu por horas. E depois, o Abel morto. Filipa sente o chão se mover debaixo dos pés. Então, você acha que foi ele? Danilo aperta o punho, a voz carregada de preocupação. Acho. E acho que você corre perigo. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, Jaques começa a despertar. O efeito dos remédios foi forte, mas não tão duradouro quanto antes.
Danilo havia usado uma dose menor para não gerar suspeita. Jaques abre os olhos com dificuldade, piscando várias vezes para reconhecer o ambiente. A visão está turva, mas ele sente alguém ao lado dele. Aos poucos, a imagem diante de Jaques começa a ganhar forma. A visão turva se ajusta até revelar Filipa, sentada na poltrona como se estivesse esperando exatamente aquele momento. A serenidade dela o deixa em alerta imediato. O que você fez comigo? Murmura ele, ainda sonolento, mas com a irritação crescendo na voz. Filipa inclina levemente a cabeça, controlada. Nada que você já não tenha feito comigo antes. Jaques tenta se erguer, mas o corpo pesa como chumbo. Ele sente a fraqueza e percebe, pela primeira vez, que não tem controle da situação. Você me drogou? Rosna ele, incrédulo. Filipa dá um sorriso curto, quase irônico. Não. Só deixei você sentir o que é perder o controle. A expressão dele se fecha, as sobrancelhas se juntam. Ele tenta medir até onde ela foi, o que ela descobriu, quão perto ela está da verdade. Você não sabe brincar com fogo, Filipa, ameaça, mesmo sem forças. Ela se levanta devagar, cada passo calculado. Se eu não brincar, eu morro queimada em silêncio. Jaques tenta elevar o tom, mas a voz falha junto com o corpo. Você acha mesmo que vai me derrubar? Filipa respira fundo e o encara como nunca fez antes. Eu não sei. Mas sei que você nunca mais vai me subestimar. O silêncio que toma conta do quarto é tão pesado que parece entortar as paredes. Pela primeira vez, ela não o olha como esposa, vítima ou prisioneira, mas como alguém que finalmente acordou. Dia seguinte, quarta-feira, 19 de novembro. Mesmo carregando o peso da mentira dita na noite anterior, Filipa mantém o olhar firme quando Jaques acorda ao seu lado, completamente confuso. A luz suave invade o quarto, revelando um homem tentando juntar os pedaços da própria memória. Antes que ele faça perguntas, ela assume o controle da narrativa. Com uma voz mansa, estudada, Filipa insinua que os dois passaram a noite juntos. Jaques, ainda atordoado pelos remédios misturados à refeição, tenta recompor a lógica dos acontecimentos, mas ela não lhe dá tempo. Cada frase dita por ela empurra Jaques na direção que deseja: a dúvida, a vulnerabilidade, o medo de ter perdido o controle. Enquanto isso, pela cidade, outros fios da trama se movimentam. Bárbara finaliza a conversa com Davi de forma abrupta. Ela põe fim a qualquer tentativa de aproximação e deixa claro que não quer prolongar algo que já morreu. Davi aceita em silêncio, não há espaço para reação. Samuel, por outro lado, sente a ausência de Léo como um peso crescente. Ele confessa a que a distância entre os dois virou um vazio difícil de nomear. Do lado de fora da delegacia, Marlon finalmente desaba diante de Léo. A exaustão, o medo, a culpa, tudo transborda. Léo o escuta com paciência, sem julgamentos, oferecendo a firmeza que ele perdeu dentro de si. Há um clímax silencioso nos olhos dela, apoio, compreensão, talvez algo mais. E em meio a tudo isso, Alain, atento, decide advertir Han com sinceridade, não por bronca, mas por preocupação genuína. Alain observa Ryan com atenção crescente. Ele percebe que o rapaz vem agindo por impulso, misturando emoções mal resolvidas com decisões precipitadas que podem custar caro. Ryan tenta se defender, mas Alain conhece bem o terreno instável onde ele costuma tropeçar. Com firmeza, insiste. Se controla, Ryan. Principalmente agora, se você quer recuperar a confiança de quem ama. Essa frase pesa mais do que qualquer sermão. De volta ao apartamento. Filipa abre a porta devagar, quase sem respirar, confirmando se Jaques ainda está sob efeito dos remédios. Assim que vê o corpo dele imóvel, liga para Léo, mantendo a voz baixa. Ele apagou de vez. A sopa fez efeito. Léo escuta em silêncio, mas a aprovação é imediata. Elas duas estão caminhando sobre um terreno perigoso, mas necessário. Cada passo no plano contra Jaques é calculado, e urgente. Pouco depois, Filipa encara Danilo com uma pergunta que vem queimando dentro dela: a morte de Abel. Ela observa cada microexpressão. Danilo hesita. Apenas segundos, mas suficientes para uma sombra cruzar o olhar de Filipa. Ela pressiona um pouco mais. Ele recua. Não tenho nada concreto, diz, desviando o assunto com uma rigidez que denuncia mais do que protege. A incerteza fica suspensa no ar, latejando. Enquanto isso, em outra frente, Marlon é chamado para uma operação policial. Ele veste o uniforme com movimentos pesados, carregando o cansaço emocional do dia. À distância,
Léo observa e torce silenciosamente. O chamado o arranca da espiral mental em que esteve preso e o coloca no único lugar onde ele sabe exatamente o que fazer: o campo. A operação é tensa, mas Marlon mantém a postura profissional impecável. Mesmo abalado, ele entrega resultado, foco, precisão, controle. No final, Alain e Pompeu o elogiam. É um reconhecimento raro, mas merecido. Marlon agradece com humildade, embora os olhos cansados revelem que as batalhas dele vão além da delegacia. No outro lado da cidade, Filipa e Léo avançam em outra etapa do plano. Contratam Érica como nova babá de Sofia. Uma decisão tomada com cautela, mas necessária. A menina precisa de segurança. Samuel precisa de apoio. E Filipa precisa de alguém confiável dentro da casa. Érica chega discreta, gentil, habilidosa, e rapidamente traz uma sensação de ordem no meio do caos. Mas nem tudo é paz. Tânia observa. Sempre nas sombras, sempre 2 passos atrás, mas tentando parecer 2 passos à frente. Ela vê Filipa e Léo entrando no hospital para visitar Ricardo. Seus olhos analisam cada detalhe, como se colecionasse informações para um jogo sujo que só ela entende. Há algo quase desesperado na forma como tenta se manter por perto. No hospital, o ambiente é tomado pelo cheiro de antisséptico, pelas luzes frias e por uma tensão silenciosa. Filipa e Léo caminham pelos corredores, conversando baixo. Querem saber se Ricardo deu algum sinal de melhora, por preocupação real, mas também por estratégia. Elas sabem que Jacques está usando o celular de Ricardo. Isso significa risco. Significa que qualquer movimento errado pode colocá-las na mira dele. Enquanto isso, Samuel. Sozinho em casa, ele parece carregado demais. A distância entre ele e Léo. O afastamento emocional de Filipa. As responsabilidades com Sofia. A sensação de perder tudo ao mesmo tempo. Tudo se mistura dentro dele como um nó que ele ainda não sabe desatar. Samuel tenta manter a rotina em ordem, mas tudo ao redor parece desmoronar lentamente. O pedido de ajuda a Ayla para encontrar uma babá foi apenas um passo. Ele sabe que há muito mais se movendo por baixo da superfície: pressões externas, culpas antigas, decisões que ele mesmo precipitou. Nada parece simples. A tensão entre Marlon e Raya. O clima continua frágil. Apesar da trégua aparente, nada foi resolvido de verdade. Marlon, ainda quebrado por dentro, tenta retomar a disciplina que sempre o guiou. Raya, por outro lado, tenta reconstruir sua vida depois de romper com o movimento e se aproximar novamente de Camille. Quando se cruzam, o silêncio entre eles pesa mais do que uma discussão. Ambos carregam feridas que ainda não cicatrizaram, e nenhuma palavra parece suficiente para consertar. No consultório, Alain tenta respirar, mas a mente continua inquieta. De longe, ele percebe o afastamento de Bárbara. Ela se fecha, rígida, evitando qualquer abertura emocional que a fragilize. Sua postura firme contrasta com o caos emocional que domina quase todos ao redor. É como se Bárbara fosse a única que decidiu queimar pontes de vez, sem olhar para trás. No hospital, Filipa e Léo finalmente entram no quarto de Ricardo. O silêncio ali é quase sagrado. Ricardo, inconsciente, parece preso entre a vida e um lugar escuro do qual ainda não conseguiu escapar. Filipa observa cada detalhe: o respirador, os fios, o peito subindo e descendo, e sente um aperto que mistura culpa, preocupação e urgência. Ela sabe que ele guarda respostas importantes, e que enquanto estiver vulnerável assim, todos correm risco. No corredor, Tânia permanece imóvel, espiando pela pequena janela fosca. A presença dela, silenciosa e insistente, cria uma tensão quase palpável, como se algo estivesse prestes a explodir, só aguardando o momento certo. Fios que se entrelaçam. Filipa avança no plano contra Jacques. Léo tenta ser força e refúgio ao mesmo tempo. Marlon luta contra o próprio caos emocional. Ryan tenta reconstruir o que sobrou. Cada decisão, cada mentira, cada gesto de proteção está empurrando todos ainda mais fundo para um conflito inevitável. Quinta-feira, 20 de novembro. Quando Filipa e Léo deixam o quarto de Ricardo, o hospital está silencioso demais. Elas se afastam até um corredor vazio. Filipa respira fundo, como se finalmente estivesse desabando. Mas não percebe que Tânia está escondida atrás da porta entreaberta, ouvindo tudo. Filipa, com voz baixa e trêmula, confessa: Léo, eu tenho medo. Às vezes penso que o Jacques pode ter matado o Abel. A frase sai hesitante, carregada de insegurança, como alguém que teme transformar uma suspeita em verdade. Léo segura o braço dela,
ponderando, mas antes que possa responder, Tânia já absorveu cada palavra. Os olhos dela brilham, frios e calculados. Informação, para ela, é arma. Enquanto isso, em outro cenário, A observa Samuel sentado à mesa, revisando papéis da fábrica. A exaustão dele é óbvia. Ela decide ir direto ao ponto. Samuel, por que tantas mudanças? Tanta troca de funcionários? Esses cortes repentinos? O que está acontecendo? Ele responde com frases curtas, desviando, justificando o que pode, mas os buracos no discurso só aumentam. Há algo nele que não quer admitir. Ou não consegue. A percebe que algo mais profundo corrói Samuel. Não é apenas a fábrica, é a vida pessoal dele que respinga nas decisões de negócio sem que perceba. Ela tenta aconselhá-lo, lembrando que agir por impulso pode custar caro, mas Samuel está perdido demais em suas próprias dores para ouvir com clareza. No Pan e Lírio Bar. Ken observa a distância. O movimento é tranquilo para a hora, mas algo nos olhares trocados entre Lírio e Pan chama a atenção dela. Há uma tensão sutil, quase juvenil, revelando um interesse crescente. Pan tenta disfarçar, mas Lírio não consegue esconder o sorriso cada vez que ela passa perto. Ken acompanha a cena em silêncio, surpresa consigo mesma. Não esperava que aquele sentimento surgisse tão rápido, e, de certa forma, isso a deixa pensativa. No apartamento. Sofia está sentada no sofá, animada, mostrando a Filipa suas anotações coloridas. Ela sugere que Rosa leve suas receitas para a televisão. Filipa sorri, encantada com a imaginação da filha, mas também percebe a sensibilidade por trás da ideia. Sofia deseja reconhecimento para Rosa, que sua comida seja apreciada além da cozinha de casa. Filipa acaricia os cabelos da menina, prometendo falar com Rosa, mesmo sabendo que a televisão não será tão simples assim. De volta à mansão. Jaques está na sala quando Mauro chega apressado, interrompendo o silêncio com urgência. Léo e Filipa estiveram no hospital visitando Ricardo. Jaques empalidece por um instante. Ele tenta manter o controle, mas o movimento acelerado dos dedos sobre a mesa denuncia a inquietação. Filipa e Léo perto de Ricardo? Isso é perigoso demais. Podem descobrir coisas que ele ainda quer esconder. Mauro percebe a tensão e tenta manter Jaques concentrado, mas sabe que ele está longe de controlar a situação. Marlon na delegacia. Ele caminha pelos corredores, carregando dias inteiros de tensão nos ombros. O olhar distante, escuro, revela um turbilhão interno. A culpa por Jeff, o conflito com Raya, a responsabilidade da farda, tudo se mistura em um labirinto que ele ainda não consegue organizar. Ele mantém a postura, mas o coração continua inquieto, pesado. Pan e Lírio. No final da rua, longe do resto, a conversa começa leve, quase casual. Mas a proximidade entre eles cresce. Num impulso que mistura coragem e necessidade, Pan se inclina e beija Lírio. É um beijo breve, mas carregado de significado. Lírio reage surpreso, mas logo corresponde. Quando se afastam, ambos ficam sem palavras, presos na confusão de sentimentos que não esperavam tão cedo. Filipa e Jaques. De volta ao apartamento, Filipa prepara 2 taças e observa Jaques no sofá. Ela tenta manter a normalidade ao oferecer bebida. Ele recusa com um sorriso pretensioso. Filipa insiste, controlando a irritação que cresce por dentro. Jaques, arrogante e sem filtros, afirma: "Sou dono de tudo que foi de Abel. Cada propriedade, cada negócio, cada objeto." A frase atinge Filipa como uma lança. O sangue ferve nas veias, mas ela respira fundo, mantendo a voz firme. A indignação desperta nela não pode mais ser escondida. E, pela primeira vez, ela sente que não vai mais se curvar diante dele. Por um instante, Filipa quase perde o controle. A verdade quer sair de sua boca, despedaçando o plano cuidadosamente traçado. Mas ela se contém. Respira fundo, mantém o foco. Jusara e Marlon. Preocupada com Marlon, Jusara sabe que ele precisa de alguém que realmente consiga alcançá-lo. Léo é essa pessoa. Não apenas por convivência, mas por uma conexão profunda, quase invisível, que pode tocar o que ele esconde de todos. Léo, você pode conversar com ele? Pede Jusara, delicada, consciente da vulnerabilidade do policial. Léo concorda sem hesitar. Ela sente que deve ajudá-lo, não só por carinho, mas porque reconhece naquele sofrimento algo que já conheceu. Mais tarde, Léo encontra Marlon sozinho, próximo ao pátio da delegacia. O corpo dele inclinado para frente, o olhar perdido. Ela se aproxima devagar, sentindo o peso que paira no ar.
Ele a encara com surpresa, mas não tenta esconder o cansaço emocional. Léo senta ao lado dele, deixando o silêncio inicial trabalhar a seu favor. Aos poucos, começa a falar. Não força, não pressiona. Convida Marlon a abrir o coração, tocando suavemente os pontos que ele sempre tenta evitar. Marlon se abre. Ele respira fundo, várias vezes, lutando para colocar em palavras. Quando fala, a voz falha, carregada de dor e culpa. Admite o medo de falhar novamente. Admite a pressão de ser visto como forte quando, por dentro, está em pedaços. Léo ouve com paciência, não oferece respostas prontas, nem soluções mágicas. Mas seu gesto, sua presença firme e acolhedora, é um lembrete. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. A cada palavra, o semblante de Marlon muda. Ainda triste. Ainda cansado. Mas menos enclausurado dentro de si mesmo. Quando Léo toca suavemente seu ombro, ele sente mais do que afeto, sente força, compreensão, porto seguro. Entrelaçando histórias. Enquanto isso, cada personagem segue seu próprio labirinto. Filipa mantém o plano, apesar da arrogância de Jaques. Tânia guarda informações como armas silenciosas. Samuel luta para equilibrar vida pessoal e trabalho. Ken observa sentimentos novos e inesperados surgirem. Pan se deixa levar por impulsos e desejos. Mauro percebe o risco crescente envolvendo Jaques. Marlon encara seus fantasmas internos. Léo oferece um porto seguro silencioso, firme, acolhedor. Cada gesto, cada segredo, cada tensão silenciosa move peças do quebra-cabeça. Nada está estável. Qualquer passo pode mudar tudo. Sexta-feira, 21 de novembro. Amanhã promete ser carregada de tensão. Léo percebe que Marlon está novamente distante, o olhar perdido, o corpo inquieto. Como alguém tentando segurar um peso grande demais, sozinho. No pátio externo da delegacia, o movimento é pequeno, mas a tormenta emocional no rosto do policial é evidente. O contraste entre a manhã fresca e o caos interno dele torna tudo mais pesado, mais real, mais urgente. Léo se aproxima devagar, com aquele cuidado que sempre adota quando toca em assuntos sensíveis. Ela sente que Marlon está no limite. O silêncio dele não é proteção, é um pedido de socorro ainda não verbalizado. Você dormiu bem? Pergunta ela, firme. Marlon tenta disfarçar o desconforto, mas Léo não permite fuga. Ela encara-o com seriedade, deixando claro, não adianta fugir. Ela lembra dele assim antes, sufocado, culpado, sobrecarregado. E sabe que desta vez ele não pode ignorar os sinais. Com sensibilidade e firmeza, insiste. Você precisa buscar ajuda profissional. Pedir ajuda não diminui ninguém, muito menos alguém tão responsável quanto você. Respirando fundo, Marlon finalmente admite o que vinha escondendo. Ele não consegue lidar sozinho. Olha para Léo com uma vulnerabilidade rara, e concorda em procurar ajuda. A expressão dela suaviza. Há um alívio silencioso entre os dois. Jeff e a rejeição. Mas a conversa com Léo não resolve tudo. No hospital, Jeff tenta se aproximar, mas encontra apenas rejeição. Não quer ouvir explicações, nem dividir o fardo que Marlon carrega. A recusa é direta, dura, e faz Marlon estremecer por dentro. Sai do quarto em silêncio, engolindo o nó na garganta. Léo observa de longe, sentindo o impacto da dor dele, mas não interfere. Sabe que algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar. Na delegacia. Mais tarde, Marlon procura Rangel. Bate a porta, é autorizado a entrar, e fecha cuidadosamente, quase cerimonioso. Rangel observa o policial entrar com mãos trêmulas, semblante cansado, corpo inclinado, carregando uma decisão difícil. Marlon respira fundo e diz: preciso cuidar da minha própria saúde, algo dentro de mim não está bem. Os últimos acontecimentos me empurraram para um estado emocional perigoso. Rangel escuta atento, firme, mas com compreensão. Orienta-o a buscar acompanhamento imediato, reconhecendo a coragem do gesto. Marlon respira aliviado. Pela primeira vez em muito tempo, sente que está fazendo algo para se salvar. Na mansão. Enquanto isso, Jaques observa Filipa com atenção redobrada. Há dias percebe movimentos estranhos, perguntas demais, atitudes cuidadosas demais. O desconforto cresce. Cada palavra de Filipa, cada passo, parece esconder uma intenção. Jaques tenta disfarçar, mas o olhar acusador aparece sempre que ela vira as costas. Ele desconfia que Filipa tramando algo contra ele. Na fábrica. Samuel reúne a equipe administrativa, postura rígida.
O anúncio cai como uma bomba. A Receita Federal fiscalizará a Boaz, especialmente os processos conduzidos por Patrícia. Olhares tensos, sussurros contidos. A notícia reacende preocupações antigas e ameaça a imagem da fábrica. Samuel afirma que a empresa cooperará com tudo, mas o tom revela sua própria apreensão. Conclui a reunião. Todos devem estar preparados. Filipa e Danilo. Enquanto isso, Filipa mantém uma conversa tensa e decisiva com Danilo. Em voz baixa, para não despertar atenção, compartilha seus planos de desmascarar Jaques. O clima é carregado, cheio de expectativa. Cada palavra dita é medida, cada gesto calculado. O confronto final está cada vez mais próximo. Filipa explica com voz baixa, quase sussurrando. Preciso agir com precisão, sem que ele perceba nenhum movimento. Danilo a escuta com seriedade, sentindo o peso da coragem e do perigo do que ela está prestes a fazer. Posso ajudar. Posso fornecer informações, cuidados médicos, tudo para manter o plano vivo. Filipa respira fundo, uma mistura de medo e determinação atravessa seu peito. Ela sabe que está se aproximando de uma fronteira delicada, mas acredita que essa é a única forma de finalmente expor a verdade. Sol e Léo. Na barreira, Sol aparece radiante diante de Léo. Vou gravar um novo clipe. Posso usar as peças da sua marca? Pergunta, olhos brilhando de entusiasmo. O pedido é feito com carinho, e Léo, ainda tocada pelas tensões recentes, sorri pela primeira vez no dia. Ver que seu trabalho inspira alguém, que pode ganhar visibilidade, a emociona profundamente. Claro, diz ela, aceitando na hora e prometendo separar as peças ideais. Sol pula de alegria, abraça Léo apertado e corre compartilhar a novidade. Léo observa, sentindo uma chama de orgulho reacender dentro dela. Marlon e a terapia. Fiel à palavra dada a Léo e Rangel, Marlon procura a terapeuta Célia. Sentado diante de um profissional, finalmente desaba. Fala de culpa, medo, pressão, traumas que o assombram há meses. Célia escuta com paciência, faz perguntas suaves, ajuda a identificar gatilhos, orienta a respiração. Pela primeira vez em muito tempo, Marlon sente que está sendo visto de verdade. Mas a delegacia não entende. Alan e Pompeu o recriminam, está criando fraquezas onde não existem. Marlon escuta em silêncio. Mas desta vez, não se deixa abalar. Ele sabe que está fazendo o certo. Filipa e Jaques. Mais tarde, Jaques decide participar da aula de teatro de Filipa. Algo que ela não esperava. Quando ele entra no estúdio, o estômago dela revirou, mas mantém a postura firme. Durante os exercícios de improviso, Filipa provoca com falas sutis, comentários sobre máscaras falsas, sobre personagens que fingem ser o que não são. Jaques tenta manter o controle, mas a irritação é visível. A tensão entre eles vira combustível, cada gesto, cada olhar, todos percebem que algo mais profundo está acontecendo. Filipa conduz a aula como quem ensina, observa e testa Jaques ao mesmo tempo. E ele sente isso, mesmo sem conseguir traduzir em palavras. Marlon e Léo, beijo que muda tudo. Quando a noite cai, Marlon deixa a delegacia ainda mexido pelo dia difícil. Léo espera por ele do lado de fora. A conversa começa leve, mas aos poucos se torna sincera. Marlon, tomado por gratidão, carinho e alívio, aproxima-se e beija Léo. O beijo é intenso, mas também suave. Cheio de sentimentos acumulados, jamais admitidos. Léo demora um instante, mas quando corresponde, o momento se torna inevitável. É algo que vinha sendo construído silenciosamente, passo a passo, desde que seus caminhos começaram a se entrelaçar. Ali, no meio da noite, entre luzes urbanas e respirações aceleradas. Léo e Marlon cruzam uma fronteira que muda tudo. Sábado, 22 de novembro. O dia amanhece carregado de sentimentos confusos. Léo, ainda mexida pelo beijo da noite anterior, tenta organizar os pensamentos. O gesto a marcou profundamente, não apenas pela intensidade, mas pela sinceridade que sentiu nele. Enquanto prende o cabelo apressada diante do espelho, algo dentro dela se retrai. Uma mistura de medo, dúvida e antecipação pelo que ainda está por vir. Léo sabe que está vivendo uma fase turbulenta. Sofia, Samuel, e a própria fragilidade emocional desde a ruptura com o namorado, tudo pesa sobre ela. Por isso, ao encontrar Marlon pela manhã, sua reação é quase automática. Recuo. Marlon se aproxima, sorriso suave, olhar que pede continuidade. Ele ainda carrega no rosto a coragem recém-conquistada, depois de admitir que precisava de ajuda.
O beijo da noite anterior devolveu-lhe um pedaço de esperança perdido há tempos. Léo respira fundo antes de responder. Toca o braço dele com cuidado, voz baixa. Preciso ir devagar, estou vulnerável, com medo de me confundir. Marlon sente o recuo, mas não insiste. Apenas concorda, respeitando o tempo dela, mesmo que algo silencioso dentro dele proteste. Sol, a observadora discreta. Pouco depois, Sol surge no corredor e flagra os dois. O sorriso largo não esconde o brilho nos olhos, torce para que Léo encontre felicidade. Ela registra o momento com o celular, uma foto espontânea, que captura a proximidade e o calor do instante. O que deveria ser apenas uma lembrança inocente rapidamente ganha um significado maior, quase profético. Filipa, Jaques e o hospital. Na mansão, Filipa decide visitar o hospital ao lado de Jaques para ver Ricardo. O corredor frio, o som constante das máquinas, o cheiro de antisséptico, tudo cria uma atmosfera pesada. Filipa caminha à frente, passos firmes, mostrando força mesmo na exaustão. Jaques mantém a postura calculada, mas ao entrar no quarto, algo desconcerta. Ele franze o senho, inclina o nariz e percebe um perfume familiar, doce, traiçoeiro. Tânia esteve ali. Por um instante, Jaques paralisa. O cheiro paira no ar, quase imperceptível, mas suficiente para disparar sua inquietação. Ele olha ao redor, procura algo fora do lugar, mas Filipa está concentrada em ajeitar a colcha de Ricardo e não nota mudança na expressão do marido. O desconforto lateja dentro dele. Se Tânia esteve ali, há perigo. Léo e Marlon, o segundo beijo. De volta às ruas, Léo tenta manter a calma, mas logo se reencontra com Marlon. A conversa começa tímida, mas rapidamente o silêncio entre eles se torna carregado, quase elétrico. Algo invisível os empurra para perto novamente. Desta vez, Léo não evita. O segundo beijo é mais intenso, sem hesitação, cheio da verdade que ambos tentaram ignorar. Quando se afastam, Marlon segura o rosto dela entre as mãos, olhando com uma honestidade que a desarma completamente. Você precisa saber que não vou te deixar ir. Nunca. O momento se estende, carregado de sentimentos que finalmente encontram espaço para respirar. O mundo ao redor parece desaparecer, deixando apenas eles, a tensão e a promessa silenciosa de um futuro que começa a se desenhar. Léo sente o coração disparar. Parte dela quer se entregar, outra parte pesa o impacto disso em sua vida já caótica. Mas antes que consiga reagir, passos interrompem o momento. Ela recua, tentando recuperar o fôlego, e Marlon respeita o gesto, olhos brilhando, cheios de paciência. Conflito com Jusara. Na barreira, a notícia do beijo já corre. Jusara, ao saber pelo comentário soltos, explode em revolta. Confronta Léo com dureza, acusa-a de confundir a cabeça de Marlon justamente quando ele ainda está fragilizado. Você não entende o que ele precisa agora. Gesticula, voz alta, cheia de medo e proteção. Léo tenta explicar que tudo foi espontâneo, sem intenção de mal. Mas Jusara não quer ouvir. A discussão termina amarga, deixando distância e tensão entre as duas. Samuel e o golpe emocional. Enquanto isso, Samuel recebe a foto publicada por Sol, Léo e Marlon juntos, sorrindo. O impacto é imediato. Olhos arregalados, incredulidade e dor se misturam. Fecha os olhos, tentando esquecer a imagem. Mas não consegue. Respira fundo e liga para Davi. Olha isso, diz sem rodeios, mostrando a foto. Davi observa em silêncio e aconselha, entender antes de agir, sem impulsos. Lembra que Léo está sobrecarregada e confusa. Samuel concorda, mas o incômodo lateja como algo impossível de ignorar. A chegada de Sofia. Fim da tarde. Léo recebe ligação importante. Sofia passará férias em sua casa. Alegria imediata, mas também responsabilidade. Ela reorganiza mentalmente a rotina, pensando em tornar os dias da menina leves e seguros. Quando chega, Sofia corre, abraça Léo com força. O coração dela aquece. A presença da menina é sempre um farol, conforto e motivação. O reencontro inesperado. No caminho de volta, passam pela rua onde Marlon conversa com um colega. Ao ouvir a voz de Sofia, ele sorri, iluminado. A proximidade reacende sentimentos que Léo tentava controlar. Mas Samuel observa de longe. Vê Léo, Sofia e Marlon juntos, quase como uma família improvisada. O impacto é profundo, dor misturada com a sensação de perder algo que acreditava ser seu. Ele dá um passo para trás, quase instintivo, tentando entender onde tudo se perdeu. Fechamento. Léo,
Sem perceber que é observada, segura a mão de Sofia e agradece a Marlon pela ajuda. Eles seguem, deixando Marlon parado na calçada, olhar suave, carregado de sentimentos que Samuel não esquecerá. Entre encontros, fotos, dúvidas e emoções silenciosas, as vidas de Léo, Marlon e Samuel se entrelaçam de forma irreversível. Cada passo é uma escolha, cada gesto uma semente de conflitos que ainda vão explodir. Quem você acha que vai sair vencedor nesse jogo de inteligência? Comente aqui embaixo. Não perca o próximo episódio. Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar cada reviravolta. Curta o vídeo se você também acha que a Filipa está arrasando, e compartilhe para seus amigos acompanharem esse drama intenso. Quem será o próximo a ter seus segredos revelados? Faça seu palpite nos comentários e veja se acerta.